também está de olho no mercado. Tem novidade para a gente falar de nome que está chegando no esquadrão, mas vamos falar da preparação para esse jogo de quarta-feira contra o Palmeiras, jogo dificílimo. Se o problema do Bahia é a falta de tempo, essa data FIFA é a solução. Os 10 dias livres no calendário serão fundamentais para o técnico Renato Paiva preparar o time para uma sequência difícil, contra Palmeiras, Fluminense e Grêmio. E o time sabe que precisa aproveitar essa pausa da melhor forma possível. Uma semana inteira para trabalhar, né? A gente sabe que a gente vem errando, a gente tem deixado a desejar em algumas coisas. Eu acho que essa semana é muito importante para a gente acertar o que a gente vem errando. Sem vencer a 8 jogos, o tricolor está a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento e vai tentar se reabilitar diante do atual campeão brasileiro, que vem como forte candidato ao título mais uma vez. Acho que é o jogo que todo mundo sonha, né? De jogar um jogo grande e entrar para a história, ganhar esses jogos. Então, para mim, fica marcado e pode ter certeza que toda a equipe também está nesse pensamento de dar o máximo e, quem sabe, buscar esses 3 pontos. Para superar o Palmeiras, o Bahia também precisa quebrar um tabu de 35 anos sem derrotar o Alviverde em Salvador. Mas o momento do esquadrão na Arena Fonte Nova não é dos melhores. Entre as 20 equipes do Brasileirão, o tricolor aparece como o 4º pior mandante do campeonato. A gente vem se cobrando bastante, cara, por conta dos resultados. A gente fica chateado porque a gente tem que dar o resultado, principalmente em casa. Temos deixado a desejar alguns pontos por falhas nossas mesmo. Então, eu acho que é o momento de a gente se calar, se unir mais e buscar os triunfos em casa. Pois é, meus amigos, e a novidade do esquadrão é Gilberto, mas calma, não é o Gilberto, atacante do Cruzeiro, que foi ovacionado no jogo do último sábado, é o Gilberto, lateral direito do Benfica, que já está apalavrado aí, situação 99% resolvida, de acordo com todas as especulações, com todos os setoristas aí do Sport Clube Bahia, então deve chegar mais um lateral direito para compor esse time do Renato Paiva, lateral direito muito interessante, na minha opinião, queria saber de vocês, chega para ser titular e destaque do time? Olha, sem dúvida, viu? Porque quando ele esteve aqui no Brasil, sempre teve uma ótima performance, é um bom jogador. Está lá no Benfica, uma equipe credenciada, agora nós temos que ver na prática. Mas, sem sombra de dúvidas, é uma posição que o Bahia deveria já ter contratado bem antes, para não ter que ter o improviso e tudo que já se passou. Ainda bem que o Cicinho deu uma melhorada, mas ainda é muito pouco para uma equipe que aspira a estar numa situação bem melhor. E não só o lateral direito, o Bahia precisa trazer jogadores de qualidade, porque foi investido um valor substancial, tá? E nós não vimos esse retorno a nível de qualidade técnica, em alguns sim, mas pelo número de jogadores contratados, e contratação é um ato de risco, porém o índice de erro não pode ser tão grande quanto foi o do Bahia. O Bahia tem alguns bons jogadores, tem outros que não deram certo e que dificulta e muito o trabalho também do treinador, que tem errado bastante também, sem dúvida. Mas nesse último jogo, você olha para o banco, qual a expectativa, nem do próprio torcedor, de jogadores que vão entrar para resolver? Não. E aí fica difícil. E o que está acontecendo? O Bahia está beirando a zona de rebaixamento, com agora a sequência de jogos dificílimos, e que nós não vimos, não tem aquela esperança de mudança no time para melhorar. Não tem. A realidade bem clara é essa. E eles sabiam disso antes. E não fizeram a montagem do elenco como deveria ser. Houve um investimento vultoso, mas o retorno técnico não veio. E isso está aí na prática, porque os números são frios. O Bahia hoje beira uma zona de rebaixamento e, quiçá, que nós não queremos isso, após a próxima rodada que esteja dentro da zona. E não é isso que o torcedor esperava, ninguém esperava, em função de ver um grupo qualificado, que é o Grupo City, lógico, com várias equipes no mundo, e que realmente, nesse primeiro momento, pecou e muito na montagem do elenco. Eu lembro que quando nós estivemos aqui, que nós estávamos a falar do Português, da equipe do Bahia e do Grupo City. Dissemos o seguinte, não tem preocupação, porque o Grupo City conhece diversas equipes no mundo inteiro, então os caras têm um grande know-how, um grande expertise em cima disso, não tem, eles sabem o que estão fazendo. Mentira. Quando eles foram para a prática, não sabiam. Trouxe Cicinho aqui, que não resolveu de nada. O Bahia não tem lateral. O Bahia estava jogando improvisado de Jacaré. Agora com Gilberto, ok.
massa, vai trazer um lateral, Bahia passa a ter uma cara de time. Mas não é só isso que falta o Bahia. Você foi em cima. E esse processo que o City está fazendo hoje, se a gente pegar aqui a miudar, é um pouco que o Bahia estava fazendo antes. Só que em vez de investir em altos jogadores para o time profissional, o que é que o Bahia fazia? Via o jogador, é interessante, vamos trazer para a base. Joga para o sub-20, aí no ano seguinte jogar no profissional e ganhou dinheiro fazendo isso. Só que o City agora virou diferente. Traz as promessas. Se der certo, deu. E se não der, 15 milhões na esquerda, a gente não sabe, 18 milhões na esquerda. Gilberto não, acho que o Gilberto vem talhado para entrar ali e assumir a posição, se o professor, se o mister quiser. Porque de repente o Jacaré lá na frente se recupera, eu quero o Jacaré, porque eu tenho convicção de que o Jacaré da minha equipa dará um bom resultado e satisfação para o torcedor. Tranquilíssimo com o meu trabalho. Segue o baile. Emílio, segue o baile. Emílio, na verdade, foi colocado situações bem importantes dentro da ideia, né, de trabalho, assim, vamos dizer, do Grupo City. O que a gente sabe é que o grupo faz investimento no futebol para ter retornos. A montagem do elenco do Bahia, se você olhar as características do elenco, são de jogadores promissores para pensar em mercado, pensar em negócio, mas a maioria dos atletas que chegaram aqui, inicialmente ainda não estão performando de forma que agrade o torcedor. É possível que leve um tempo e esses atletas comecem a performar e dar resultado, só que para Campeonato Brasileiro a história é bem diferente. Não tem esse tempo todo, porque o nível é bom do Campeonato Brasileiro e o Bahia precisa trazer peças que realmente cheguem, já tarimbadas, cheguem e resolvam o problema do Bahia. Porque da maneira que a gente tem visto nos jogos, a gente tem visto que o Bahia não demonstra que está se ajustando, que está se encorpando, que vai fazer diferença e já está ali perto da zona. E a gente sabe que Campeonato Brasileiro, o sarrafo é mais em cima, então Bahia precisa trazer jogadores que cheguem para ser titulares e que cheguem para dar resultado, senão pode depois ficar muito em cima da hora para tentar contar com essa sorte. Com certeza, mas